Olá, tudo bem? Será que o seu trabalho está ficando obsoleto e nos próximos anos você vai ser engolido pela tecnologia, pela inteligência artificial, pelos algoritmos? Como é que você sabe isso? Como é que você sabe se você está indo para um lugar melhor ou se você está perdendo com o que está acontecendo? Fica comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar algumas coisas que talvez te ajudem a entender melhor o que está acontecendo e você possa tomar algumas decisões importantes no teu futuro, na tua carreira daqui para frente. Para isso eu preparei uma apresentação rápida que eu quero te mostrar. Fica comigo, presta bem atenção que eu acho que pode te ajudar. Vamos a ela rapidamente sem perder tempo. Então a pergunta que eu quero te fazer é: será que o seu trabalho, o meu trabalho, ficará obsoleto nos próximos anos daqui para frente? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que não haverá nenhuma forma de trabalho que ficará completamente, como eu coloquei aqui, intocável pela tecnologia. De alguma forma, todo o trabalho será impactado pela tecnologia. Mas de que forma? É, uma coisa que, antes da gente entrar nessas formas, que você com certeza já viu, é que isso já está acontecendo em grande escala. Quando a gente dá uma olhada, por exemplo, para esse quadro aqui, a gente vê como que a tecnologia tem mudado o mercado de trabalho em vários segmentos. Aqui tem uma lista, você já deve estar olhando nesse momento e está identificando como que era um determinado segmento do mercado e agora quem são os novos players. Uma coisa que a gente não percebe é que não são só as empresas e os negócios e os produtos e os serviços que estão mudando nessa lista que eu coloquei aqui. As pessoas que trabalham em cada uma dessas empresas e muitas das atividades que elas faziam nessa coluna que eu chamei aqui dos players tradicionais mudaram a forma de atuar por conta dos novos impactos. E isso é o que é o mais importante, né? A gente saber que o Uber e o Airbnb agora, enfim, mudaram a forma como o transporte e tal. A questão é que as pessoas que tinham empregos anteriormente nos mercados tradicionais foram afetados. Algumas pessoas de uma forma mais dura e outras não. Como assim? Algumas atividades certamente vão desaparecer. Isso é verdade. A gente já sabe disso e eu queria olhar para trás para você ver como isso tem acontecido. Por exemplo, eu listei aqui três profissões, três atividades que desapareceram ou estão desaparecendo. Datilógrafo, que dependendo da sua idade, talvez você nunca ouviu isso, mas existiu essa profissão, que depois, por um pequeno tempo, foi substituído por um cara chamado digitador. Ele era um datilógrafo que digitava as coisas no computador e não mais na máquina. E caixa bancário. Eu fui caixa durante um tempo na minha primeira etapa profissional. Eu mudei de carreira 4 vezes. Eu comecei trabalhando num banco e por alguns anos eu fui caixa. E essa profissão, há alguns anos atrás, 10 anos, 20 anos atrás, o valor que ela tinha, o que ela representava era completamente diferente do que está acontecendo hoje. A tecnologia tem mudado tudo isso. Você hoje tem um caixa na sua mão, que é um celular. Então, você está vendo como algumas profissões ou desapareceram ou estão desaparecendo. Não precisa nem você olhar para frente. Isso já é realidade agora. Outras atividades e outras profissões também vão surgir. E isso talvez você já tenha visto, talvez você já esteja vivendo essas novas profissões. Eu vivi isso porque eu fiz parte do surgimento, do nascimento da internet no Brasil. Quando eu estava no banco, era a época que estava iniciando a internet, e eu saí do banco para a minha segunda carreira, que foi justamente esse mundo digital. Eu passei a ser um estrategista digital, um planejador digital, e era uma coisa nova, completamente diferente do que se fazia e do que se tinha naquela época. Alguns nomes novos naquela época chamava arquiteto digital, né? O que é o arquiteto de informação? O que é uma pessoa que era arquiteto e de informação? Isso era novo. Naquela época se chamava de web designer, um cara que era designer, mas era um designer que fazia um tipo diferente de designer. Então eram profissões novas que estavam surgindo. Então isso já aconteceu, isso já foi visto. O problema está aqui, nas aquelas atividades em que não vão ser necessariamente descontinuadas e desaparecer, mas aquelas atividades que a grande maioria, talvez, das nossas atividades, que vão sofrer um impacto grande em algumas das suas atividades, né? Ou seja, não ela completamente será abandonada, mas será tão transformada que, se você não prestar atenção,
você não vai se dar conta. E geralmente aqui é que mora o perigo, porque a gente diz assim: ah, mas no meu caso vai demorar. Ou no meu caso, eu preciso ainda. A máquina não vai resolver isso. Será que sim? Será que não? Para a gente entender isso e responder essas duas perguntas, saber se a inteligência artificial é tão potente assim, até onde ela vai e até que ponto, até quando a gente vai esperar para isso acontecer, eu queria te mostrar uma história bem rápida. Eu queria te contar a história do que aconteceu no mundo do xadrez com a inteligência artificial. Em 1997, 20 anos atrás, foi a primeira vez que uma máquina, um computador, ganhou de um ser humano. Aquele computador chamava Deep Blue e o ser humano era o grande campeão de xadrez chamado Kasparov. E pela primeira vez, uma máquina ganhou de um ser humano. Se a gente avançar 20 anos depois, apareceu, nesses 20 anos, antes de falar isso, nesses 20 anos, os computadores que aprenderam xadrez foram evoluindo e o mais evoluído dele se chamava Stockfish em 2017, versão 8. Mas o Google fez um algoritmo chamado AlphaZero, como está aí na tela, que você já deve estar lendo, e esse algoritmo ganhou do computador, do Stockfish, numa série de 100 jogos. Ele ganhou 28 vezes, empatou 72, ele não perdeu nenhum jogo. O que tinha de tão especial nesse algoritmo AlphaZero do Google, que ganhou do computador mais evoluído no jogo de xadrez até então existente? O que aconteceu é que o AlphaZero ele não teve acesso a nenhuma base de dados, de partidas, de jogos, de nada. Ele não teve acesso a isso. Como todos os computadores que jogam xadrez têm ou tiveram, mesmo o Deep Blue, ele só conhecia as regras do jogo. Ele foi colocado nele apenas as regras de um jogo de xadrez, só isso, e foi colocado para ele jogar contra si mesmo durante um tempo para ele aprender a jogar. Tá entendendo o que está acontecendo? Ele não teve acesso a nenhum outro jogo, nenhuma base de dados que o Deep Blue lá em 97 tinha. O que ele tinha era um acesso a todas as partidas. Então ele fazia cálculo numa velocidade absurda, 200 milhões de cálculos por segundo para fazer as jogadas. Então ele conseguia calcular muito mais vezes as possibilidades do que um ser humano. O AlphaZero não tinha essa base de dados. E ele aprendeu sozinho, jogando contra si mesmo. A questão é, em quanto tempo ele aprendeu a jogar e a bater o melhor computador que jogava xadrez? Ele aprendeu a jogar xadrez e bater em apenas 4 horas de treino jogando contra si mesmo. Você tem noção do que significa isso? Em 4 horas, ele aprendeu não só a jogar xadrez, mas ele aprendeu a ser o melhor jogador de xadrez na história do jogo de xadrez até então. Eu vou repetir isso de alguma forma mais impactante para você entender o que aconteceu. O xadrez moderno tem 540 anos, 42 anos mais ou menos, as regras do jeito que elas são hoje. 540 anos de xadrez moderno, com tudo que já foi aprendido de estratégia por homens e por computadores, foram superadas em apenas 4 horas de treino de um algoritmo jogando contra si mesmo. Esse é o nível do impacto que a inteligência artificial está fazendo. E eu fiz aqui um gráficozinho, espero que isso não confunda, mas esclareça para você, sem entrar em muitos detalhes, mas esse gráfico significa o seguinte: ele tem uma curva, que é uma curva de crescimento exponencial, e tem uma curva que é linear. O problema está, se você olhar aí no gráfico, quando essas duas curvas se cruzam e aí você tem uma diferença entre o crescimento linear e o crescimento exponencial. O que está acontecendo agora, sem entrar nesses detalhes, depois, se você quiser essa apresentação, me manda uma mensagem aqui nos comentários que eu te mando isso por e-mail para você poder ver isso com mais calma, sem problema nenhum. Mas o que eu quero te mostrar aqui é quando o algoritmo começa a ter uma velocidade de impacto, de aprendizado exponencial, não dá mais para a gente perceber o impacto, a velocidade com que isso muda. E a gente está acostumado com essa curva linear de mudança. A gente acha que amanhã vai ser mais um pouquinho, e só depois da manhã mais um pouquinho, e ano que vem mais um pouquinho. Só que não é assim.
Essas mudanças, esse tipo de tecnologia que está cada vez vindo, ela tem um comportamento diferente. E quando ela muda exponencialmente e não mais apenas linearmente. Resumo da ópera. Essas atividades que você faz hoje, que eu faço, qualquer atividade no trabalho que tem o insumo para a solução do problema que você dá, ele é conhecido de um determinada, assim, você tem todas as informações num determinado lugar. Eles são delimitados e eles obedecem padrões para a solução dos problemas. Esse tipo de atividade, ela será toda substituída por um algoritmo, porque ele faz isso muito melhor. Então, para jogar xadrez, você só precisa das regras, não precisa saber como é que está o tempo, não precisa de nenhuma outra informação. Todas as informações necessárias estão ali. E ele consegue concluir e trabalhar e aprender melhor do que a mente humana. Então, se a gente trouxer isso para o mundo real, e aqui, rapidamente, eu quero mostrar 2 exemplos, e você já está vendo aí na tela, eu trouxe apenas exemplos de profissões bem tradicionais. Então, eu poderia fazer isso para várias coisas, mas eu trouxe aqui, por exemplo, médico e advogado, que são profissões que normalmente a gente sabe que demoram muito tempo para aprender, são anos de estudo, e normalmente a gente está acostumado a pensar nessas profissões como sendo extremamente complexas. Mas algumas atividades dessas 2 profissões podem ser e serão, na verdade, não podem, serão substituídas por algoritmo. Então, por exemplo, um médico que analisa uma ressonância magnética, um raio-x. A informação que ele precisa para tomar uma decisão está toda numa imagem. Não tem nenhuma outra informação externa para ele tomar uma decisão e dar um laudo. Isso aqui é uma coisa boa, é ruim, uma doença, não é uma doença. Enfim, isso será muito melhor feito por um algoritmo. Analisar uma imagem será feito por um algoritmo. A mesma coisa um advogado. Se um advogado, a única coisa que ele faz, não estou dizendo que todo advogado faz isso, mas se o trabalho dele se resume a coletar as informações da jurisprudência que foi feita, da lei que já aconteceu, e coletar tudo isso e simplesmente organizar isso e montar o argumento dele baseado no que já existe, essa atividade será feita por um algoritmo muito melhor. Então, quanto por cento da sua atividade hoje é desse tipo? Não importa a profissão, não importa a quantidade de anos que você estudou. Quanto do que você faz hoje é rotineiro, é automático, é delimitado, tem um padrão fixo. Você todo dia pega essa informação que você colhe no mesmo lugar, você processa, você analisa, faz o que você quiser com isso, e aí você tem a solução do problema. No outro dia você volta e faz a mesma coisa. Quanto do seu tempo, da sua carreira hoje é voltado para isso? Se isso for a maior parte do tempo, não importa o que seja, grandes são as chances de que isso seja feito melhor por um algoritmo. Agora, do outro lado aqui eu coloquei, se você olhar uma enfermeira, um cuidador, um conselheiro matrimonial, no caso de um advogado, veja que são atividades completamente diferentes, estão lidando diretamente com o ser humano. Imagine a complexidade que é isso, tratar e cuidar de seres humanos. Aí já não tem um padrão muito fixo. Cada ser humano é de um jeito, cada situação é de uma forma, ao nível de empatia que você vai ter. Esse tipo de atividade terá valor dentro da profissão. Então, veja que não é que desaparece a profissão de médico ou de advogado, mas veja que o tipo de médico e o de advogado que terão mais valor no futuro muda completamente com a chegada da inteligência artificial. A mesma coisa vai acontecer com você. Eu espero que você esteja fazendo essa extrapolação para a sua atividade, para a sua profissão. Então, aqui uma lista, por exemplo, do que o Fórum Econômico Mundial fez já há alguns anos. Ele fez uma lista das 20 maiores, as competências mais valiosas que se imagina para os próximos anos, no caso até 2020. Eu não vou entrar em cada uma delas, está aqui, mas a primeira é a resolução de problemas complexos. Esse tipo de habilidade será mais importante, ou seja, problemas complexos são problemas que não têm apenas uma variável que pode afetar aquela solução, né? Por exemplo, a economia é dessas atividades que são complexas. Se fosse simples, a gente já teria saído dessa crise, mas não é. Então, não adianta eu colocar aqui tudo certinho, aí os Estados Unidos brigam com a China e alteram
o valor do dólar, com o valor do aço, com o valor da soja, e tudo que eu planejei aqui precisa ser repensado. Ou então uma catástrofe acontece, o clima muda e toda a safra vai embora. Então são problemas complexos de resolver. Então são várias variáveis que você não tem controle. Estou pegando um exemplo bem absurdo, né? Assim, bem absurdo não, bem grande para você entender. A economia é um problema complexo. Então, dentro da sua atividade, dentro do que você sabe fazer, aonde que estão os problemas complexos e qual a sua habilidade de solucioná-los. Isso vai ser a diferença, a habilidade que vai fazer diferença daqui para frente. Tá? Então eu quero terminar, espero que não tenha sido muito demorado essa apresentação para você, mas eu quero terminar com duas frases. Uma é do Thomas Friedman, um dos escritores famosos nos dias atuais, e ele, no último livro dele, ele disse o seguinte: nós costumávamos trabalhar com nossas mãos por muitos séculos, então trabalhamos com nossas cabeças e agora vamos ter que trabalhar com os nossos corações, porque há uma coisa que as máquinas não podem, não têm e nunca terão, e isso é um coração. Acho que estamos indo das mãos para as cabeças para os corações. E essa outra frase do Kai-Fu Lee, esse é um dos caras mais expert em inteligência artificial hoje no mundo, chinês, e já trabalhou no Google, na Apple, enfim, PhD em inteligência artificial. Ele, falando sobre esse impacto da inteligência artificial, ele diz que a solução para o desemprego em massa, no futuro, ele diz assim: eu suspeito envolverá os empregos de serviços de amor. Eu achei isso super interessante. São esses trabalhos que a inteligência artificial não pode fazer, que a sociedade precisa e que dá às pessoas um senso de propósito e as atividades em que o ser humano vai ser mais importante que as máquinas. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação e eu espero que isso tenha te ajudado a refletir um pouco mais de o que exatamente vai mudar. Como é que você está trabalhando hoje, que nível de atividade você está fazendo e o quanto ela pode ser substituída ou não. Espero que isso tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, compartilha isso. Ajuda a mim e ajuda os seus amigos. Se ele foi importante, se ele realmente te fez pensar, você gostaria que outras pessoas pensassem sobre isso, compartilha aí, clica aí, compartilhar, coloca esse vídeo para os seus amigos verem. Se você estiver assistindo isso no Facebook, eu vou ter mais lives como essa, mais vídeos como esse. Se você estiver vendo no YouTube, assine esse canal para que você veja outros que eu vou postar daqui para frente com muito mais frequência. A gente se vê no próximo vídeo.